Aqui é João do canal Fronteando. Eles afirmam que é pela paz, dizem que lutam pela liberdade, mas há algo escondido, algo tão pesado e perigoso que, se você soubesse a verdade completa, nunca mais veria o mundo da mesma forma. Eles falam de paz e liberdade, mas por trás dessas palavras existem segredos que podem abalar tudo o que conhecemos. Esses segredos são tão profundos que, uma vez revelados, mudariam completamente a sua visão sobre a realidade. O que realmente está acontecendo lá? Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você está aqui, é porque ainda tem coragem de ouvir verdades incômodas. Verdades que os noticiários principais não mostram. Verdades que os políticos fingem não existir. Hoje, vamos falar sobre uma guerra que deveria ter acabado há muito tempo, mas que, ao invés disso, só cresce. E pior, está sendo alimentada por interesses que têm muito mais a ver com poder, dinheiro e controle do que com justiça ou soberania. Você já parou para pensar por que essa guerra não acaba? Será que é só um conflito entre dois países? Ou será que estamos diante de um jogo maior, um jogo que pode mudar o futuro de todos nós? Este vídeo vai te mostrar o que ninguém quer dizer em voz alta. Vai te fazer questionar tudo o que você viu nos jornais. E talvez, depois disso, você nunca mais consiga dormir em paz. Segure firme, porque o que vem a seguir vai explodir sua cabeça. O início da chama. Há anos, na Europa Oriental, uma faísca foi acesa. Não foi por acidente, foi planejada. E desde então, essa faísca virou um incêndio que queima casas, famílias, sonhos. Um alto funcionário da União Europeia disse recentemente algo que deveria ter abalado o mundo inteiro. Disse que um líder mundial não quer a paz, que ele quer continuar a guerra. Essa frase saiu em uma entrevista à CNN, mas passou como um raio no céu escuro. Todo mundo viu, mas quase ninguém parou para entender. Alguém com poder real afirmou: ele quer que a guerra continue. E sabe qual foi a reação global? Silêncio, quase nada. Como se fosse normal um chefe de Estado preferir bombas a negociações. Mas por quê? Por que alguém escolheria a morte em vez da paz? Parece loucura, né? Mas a política não é sobre o que parece certo ou errado. É sobre o que dá poder. O jogo por trás da guerra. Vamos deixar claro, guerras não são travadas só com tanques e armas. Elas são travadas com narrativas. O que você vê nos noticiários é apenas metade da história, às vezes menos que isso. A grande mídia mostra imagens fortes, crianças chorando, cidades destruídas, soldados bravos, e tudo isso é real. Mas o que eles não mostram é o tabuleiro invisível onde os verdadeiros jogadores movem peças em silêncio. Imagine um xadrez gigantesco. Cada peça representa milhões de pessoas. Cada movimento causa dor. E os jogadores não estão no campo de batalha. Estão em salas fechadas, com telas, mapas e planilhas. Um desses jogadores, segundo fontes europeias, está usando a guerra como ferramenta, não como tragédia, mas como estratégia. Sim, estratégia. A guerra prolongada traz consequências que vão muito além das fronteiras do país em chamas. Afeta economias, derruba governos, muda alianças e cria novos inimigos ou falsos inimigos. E enquanto isso, o povo sofre, mas o sistema se fortalece. O poder da continuação. Aqui está a parte que ninguém quer tocar. Algumas pessoas lucram com a guerra. Não é segredo. Histórico mostra isso desde sempre. Na Segunda Guerra Mundial, empresas lucraram com armas, combustíveis, alimentos enlatados. Hoje não é diferente. Mas agora o jogo é mais sofisticado, mais silencioso, mais cruel. Enquanto civis morrem, contratos bilionários são assinados. Enquanto famílias fogem, bancos transferem dinheiro. Enquanto o mundo pede paz, fábricas aumentam produção de mísseis. E quem ganha? Os mesmos de sempre, os que estão no topo, os que decidem o que entra no noticiário, os que controlam o medo. Porque o medo vende, o medo controla, o medo distrai. E enquanto você tem medo do inimigo distante, não percebe que o verdadeiro perigo pode estar sentado ao seu lado, na forma de uma decisão econômica, de um aumento de impostos, de uma crise fabricada. A declaração proibida. Voltamos à declaração do oficial da União Europeia. Ele disse claramente: Putin quer continuar a guerra. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. E os outros?
O que os outros querem? Porque guerra não é coisa de um só homem, é um sistema. E se um lado quer continuar, é porque o outro lado também tem motivos para não acabar com isso. Pense comigo, se a guerra acabasse amanhã, o que aconteceria? As sanções seriam suspensas? Os preços da energia cairiam? Os militares perderiam orçamento? Os líderes perderiam justificativa para aumentar o controle interno? Claro que sim. Então, será que só um lado quer a guerra continuar? Ou será que, de maneiras diferentes, ambos os lados se beneficiam com o conflito ativo? Isso soa como teoria da conspiração? Tudo bem, mas lembre-se, muitas conspirações foram provadas com o tempo, e muitas verdades começaram como loucuras. O silêncio dos meios de comunicação. Você já reparou como certos temas aparecem o tempo todo na TV? Crime, crise econômica, invasões, terrorismo. Mas quando se fala em soluções reais, em negociações sérias, em desarmamento, em diálogo sem armas, isso some. Por quê? Porque conflito gera audiência, conflito gera engajamento, conflito mantém você grudado na tela, com o coração acelerado, pronto para compartilhar, comentar, se indignar. Mas paz? Paz não vende, paz não viraliza, paz não interessa aos algoritmos. E aí entra o algoritmo humano, esse que eu prometi usar aqui. O que é o algoritmo humano? É simples, é a capacidade de pensar além do que é servido. É questionar a fonte, é desconfiar da narrativa pronta, é usar a intuição, a razão e a coragem para buscar a verdade, mesmo quando ela dói. Enquanto os algoritmos das redes sociais te mostram o que você quer ver, o algoritmo humano te força a ver o que você precisa ver. E o que você precisa ver hoje é isso. A guerra pode estar longe geograficamente, mas está perto demais politicamente. Os custos reais, além das balas. Vamos falar de números reais. Mais de milhões de pessoas deslocadas, cidades inteiras reduzidas a entulho, crianças crescendo com trauma de guerra, economias arrasadas. Mas os custos não param por aí. Nos países que apoiam o conflito, o preço também é alto. A inflação subiu, a conta de luz aumentou, o pão ficou mais caro, o emprego sumiu. E quem pagou por isso? Você, eu, o trabalhador comum. Enquanto isso, os lucros das empresas de energia e defesa batem recordes. Contratos secretos são fechados. Lideranças se fortalecem com o discurso de ameaça externa. É o velho truque: criar um inimigo para unir o povo para justificar o poder e usar o poder para manter o sistema andando, mesmo que sobre cadáveres. A manipulação da opinião pública. Você acha que pensa por si mesmo? Parece uma pergunta estranha, mas pense bem. De onde vêm suas opiniões sobre a guerra? Dos jornais? Das redes sociais? Dos amigos? Do que seu chefe falou no almoço? Todos esses lugares são influenciados. Os soldados morrem em campo aberto e os civis pagam o preço mais alto. A ilusão da escolha. Você já ouviu falar em falsa dicotomia? É quando te dão duas opções, mas na verdade existem mais. Na guerra, a falsa dicotomia é: ou você é a favor da Ucrânia, ou você é a favor da Rússia. Mas e se você for contra a guerra? E se você achar que ambos os lados têm culpa? E se você acreditar que a solução é diplomacia, não mais armas? Nesse caso, você é chamado de ingênuo ou até de traidor. Porque em tempos de conflito, pensar é perigoso, questionar é traição, neutro é inimigo. Mas a verdade é que a maioria das guerras modernas não são sobre bem contra mal, são sobre interesses contra interesses. E o povo, de ambos os lados, é usado como escudo moral. Estamos lutando pela liberdade, estamos protegendo nossa pátria. Claro, mas enquanto isso, os generais ganham medalhas, os políticos ganham popularidade e as corporações ganham bilhões. E quem perde? Sempre o mesmo, o cidadão comum. O que a Europa está escondendo? O oficial da União Europeia falou. Mas por que ele falou só isso? Por que não disse tudo? Será que ele tem medo? Será que está sendo protegido? Ou será que ele mesmo faz parte do jogo? A União Europeia tem um papel crucial nisso tudo. Financia, arma, impõe sanções, mas também depende da guerra para se manter unida. Sem um inimigo comum, a UE pode se fragmentar. Países podem sair. O euro pode enfraquecer. O poder central pode ruir.
Então, inconscientemente, até mesmo instituições que pregam paz podem ter interesse na continuidade do conflito. É difícil aceitar, mas é real. Até organizações humanitárias, por mais boas que sejam, acabam sustentando o ciclo. Quanto mais guerra, mais doações, mais visibilidade, mais poder. O sistema se autoalimenta. A mentira do nunca mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo disse nunca mais. Mas aqui estamos, novamente, em outra guerra devastadora, com armas mais poderosas, com informação mais manipulada, com mais gente morrendo por interesses alheios. E o que aprendemos? Nada, porque a história não muda, só os nomes dos países e dos líderes. O padrão é sempre o mesmo: criar tensão, escalar o conflito, justificar a intervenção, lucrar com a destruição, esquecer os mortos, e o ciclo recomeça. O que você pode fazer? Agora você deve estar se perguntando: mas o que posso fazer? Sou só uma pessoa. Grande erro. Você não é só uma pessoa. Você é consciência. E a consciência é a única arma que pode derrotar o sistema. Comece por questionar tudo. Não acredite no primeiro título que ler. Procure fontes diferentes. Veja, você vê seu filho partir para o exército. Você vive com medo do próximo ataque, da próxima crise. Mas a verdade mais dolorosa é esta: você está sendo usado. Como soldado, como contribuinte, como eleitor, como espectador. E o pior, você nem percebe. O desfecho que ninguém quer. Imagino que alguns de vocês estejam irritados agora. Como ele ousa falar assim? Como pode colocar tudo no mesmo nível? Eu entendo a raiva. A dor é real, a indignação é legítima. Mas eu não estou diminuindo o sofrimento. Pelo contrário, estou tentando expor o sistema que fabrica esse sofrimento. Se eu falo duro, é porque o mundo precisa de vozes duras, não de aplausos, não de likes, mas de verdade. E a verdade é que a guerra continua porque interessa quem manda. A mídia a alimenta porque lucra com ela. O povo sofre porque não consegue ver o tabuleiro. E enquanto não enxergarmos o jogo, seremos sempre peças descartáveis. O chamado à ação. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Você tem uma missão agora. Esparrame a dúvida, não o ódio, não a divisão, mas a dúvida saudável. Pergunte mais, desconfie mais, pense mais. Compartilhe este vídeo, não para provocar, mas para despertar. Porque enquanto milhões de pessoas continuarem aceitando a narrativa pronta, a máquina da guerra vai continuar funcionando. Mas se milhares começarem a questionar, a máquina começa a ranger, e um dia ela para. A paz não é utopia, é necessidade, é sobrevivência, e ela começa com um único pensamento: será que está tudo certo? Se você chegou até aqui, parabéns, você não desligou, você não fugiu da verdade. Agora, passe adiante, porque enquanto houver alguém disposto a contar o que ninguém quer ouvir, ainda há esperança. Obrigado por assistir, inscreva-se, ative o sininho e, acima de tudo, pense. A verdade incomoda, a mentira conforta. Escolha o que quer abraçar.